Olá! Mais uma vez, o Vida Nova está no ar. Os caminhos que levam ao Pai são muitos, mas todos eles passam necessariamente pelo Cristo, conforme Ele mesmo nos ensinou. Não há pulos ou enganos na escala evolutiva de cada um. A conquista no reino do Espírito é realização de cada um e só se estabelece com a observação rígida dos ensinamentos do Evangelho na vida diária. O amor, como colocou Jesus, é o caminho mais importante desta conquista. O homem, enquanto criatura humana, deverá aprender a amar a si mesmo, não como o propalado amor próprio, fruto do orgulho, mas com o verdadeiro amor que nos ensinou o Cristo. É necessária, portanto, a busca do autoconhecimento. A priori, parece uma proposição equivocada a de conhecer-se a si mesmo. Mas quando o homem se dispõe a interiorizar-se, a analisar com sinceridade o que lhe vai na alma, descobrirá por certo que ele é um estranho para si próprio. A autoanálise, realizada de forma honesta e regular, é ferramenta importante para que o homem possa se conhecer melhor. Conhecendo-se, poderá relacionar-se melhor consigo mesmo, solucionar suas frustrações, inconformismos, dúvidas e demais pendências de ordem psicológica. E afastando-se de si tais incômodos, terá melhores condições de relacionar-se melhor com o próximo. Quando observar determinada falha na personalidade do próximo, será fácil agir com indulgência e aplicar o perdão, porque saberá que traz em si mesmo falhas semelhantes e, às vezes, até piores. O autoconhecimento abre os conceitos da pessoa, expulsando os preconceitos, que, pelo que o próprio nome indica, são conceitos precipitados, formados sem o conhecimento de causa e, normalmente, por assimilação de crenças e posturas sociais já ultrapassadas. Temos que ter em mente que a autoanálise é ferramenta que nos auxilia a nos melhorar enquanto homens. Portanto, aquilo de errado que descobrimos em nós não deverá servir para nos recriminarmos, mas apenas para planejarmos condutas que nos levem à correção de nossos erros. Qualquer falha que for encontrada no ser humano será fruto de sua própria ignorância e de determinados departamentos da vida. Assim, a correção das falhas reclama aprendizado. Conhecendo a si mesma, a pessoa aprenderá a perdoar-se e a amar-se. Somente assim estará ela habilitada a amar o próximo, no exato conceito desse termo. Impossível amar quando ainda não se aprendeu a perdoar. E é muito difícil perdoar quando se mantém muitos preconceitos no coração. São eles que fazem o amor possessivo e constroem o ciúme, porque fruto do egoísmo. Quando o homem passa a conhecer-se melhor, tende a abandonar o ego para viver no self. Desta forma, mantém uma visão mais ampla da vida e obtém a segurança necessária para estabilizar as suas relações. Por isso, a proposta: ame-se e depois ame. Para que o homem busque o seu crescimento, portanto, deve partir do conhecimento de si mesmo para depois entregar-se à vida de relação. Só assim poderá fazê-lo como uma pessoa independente, verdadeira, e terá melhores condições de compreender, perdoar e amar o próximo. Se soubesse o homem a importância de cada ato ou pensamento de sua vida, por menor que seja, deixaria de viver da forma como faz hoje, buscando a sobrevivência, o conforto, o poder e deixando a vida passar. Buscaria, sim, o aprendizado, o perdão, o amor, aproveitando cada minuto e oportunidade da vida para aprimorar-se. Elevemos os nossos pensamentos e busquemos no autoconhecimento a melhora de nós mesmos. Muita paz. Hoje temos uma entrevista com um assunto polêmico, a proibição de anúncios de bebidas alcoólicas. Confira nossa entrevista com João Lourenço. Olá, estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova. Estamos trazendo aqui o Dr. Laco, que é do Comuda.
E vai nos falar um pouquinho sobre a proibição de anúncios de bebidas alcoólicas e como que isso tem influenciado, ou pode influenciar bastante nesse consumo dessa droga chamada álcool. Seja bem-vindo, Tolar. Eu gostaria que você aumentasse um pouquinho sobre os principais movimentos que estão acontecendo agora nesse, vamos dizer assim, em incentivar ou não incentivar o consumo de bebidas, né? Então, meu caro João Lourenço, eu acho que nós estamos vivendo um momento, eu diria até mágico. Mais do que histórico, né? Muito mais do que histórico, na nossa luta, sua, minha e de inúmeros profissionais, no tocante ao controle do álcool, que é uma droga, droga legalizada, mas uma droga muito perigosa, talvez a mais perigosa, e hoje nós temos avanços significativos, né? Não só no tocante a essa tentativa de controle da publicidade, mas principalmente na questão do beber e dirigir, que foi implementado, hoje já é uma realidade, e depende da população, depende da opinião pública, continuar cobrando para que a fiscalização se mantenha e a gente tenha as reduções substanciais de vítimas, 57% o número de vítimas fatais em final de semana em São Paulo, na cidade de São Paulo, e que teve até um efeito colateral interessante. No mesmo período, reduziu o homicídio em 50%. Que foi uma experiência meio parecida com o que aconteceu também em Diadema, né? Que o prefeito teve um horário para os barzinhos fecharem. Também conseguiram mensurar essa melhora dos índices, né? Em Diadema o objetivo foi exatamente a violência, porque a violência ao redor dos bares era muito intensa. Então, fazendo a fiscalização e obrigando o bar a fechar às 11 horas da manhã, da noite, e somente abrir às 6 da manhã, houve uma redução de homicídios e de violências contra pessoas. O senhor também contou uma vez, o senhor fez um curso para a gente lá na faculdade, de uma estatística feita com a Polícia Militar, com a CET, nos lugares onde tem mais barzinhos, né? Conta um pouquinho sobre isso, porque isso também tem a ver com a busca dessas informações que a gente vai buscar, né, as soluções, né? O COMUDA, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas e Álcool, e hoje nós temos a satisfação de te dar aqui em primeira mão, a primeira vez que eu comento isso na televisão, nós conseguimos que o nosso secretário Ricardo Montoro, deputado estadual Ricardo Montoro, convencesse o nosso prefeito Gilberto Kassab a criar um órgão executivo para cuidar da questão drogas na cidade de São Paulo. Perfeito. E foi criada a Coordenadoria de Atenção às Drogas. Como eu estava dizendo, o COMUDA, ele precisava de um braço executivo, e hoje nós temos. Mas mesmo sem ter o braço executivo, a coisa de 1 ano e meio, nós fizemos essa pesquisa. Esse levantamento, né? Em lugares onde ocorria o maior número de acidentes com vítimas nas noites de sexta e sábado. E fizemos uma mega pesquisa, 2.520 motoristas foram pesquisados. É bem significativo, né? Uma maior pesquisa já feita no Brasil. Uma amostragem importante. E 20% desses motoristas tinham nível alcoólico sanguíneo superior ao preconizado na lei. E essa pesquisa ajudou a formar a cultura, a pressão, para que esta lei do governo federal fosse implantada. A tal da lei seca, né? Exatamente. E agora, João, nós temos uma boa notícia. Nós conversamos novamente com o pessoal da Unifesp, que nos ajudou, e nós vamos repetir agora ainda nas próximas semanas, no decorrer ainda desse segundo semestre, uma nova pesquisa similar à feita há quase 2 anos atrás, mas depois da lei, para ver o quanto a lei mudou. Interessante. Então nós vamos fazer em 5 finais de semana consecutivos
e pretendemos fazer uma entrevista com cerca de 1.000 motoristas, que é suficiente para fazer um comparativo. Uma amostragem, né? É. Interessante, porque esses motoristas hoje, se eles estiverem com os índices de álcool acima, eles já vão estar enquadrados, né, na lei nova. Vão presos. Então, talvez tenha alguma resistência em participar da pesquisa, não? E a Polícia Militar nos ajudou naquela pesquisa anterior, mas na pesquisa anterior a Polícia Militar tinha que ficar um pouco distante, porque se ela tivesse presente, ela ia ter que prender. Porque já era lei, né? Já era, mas não havia todo esse enfoque de hoje. Esse empenho, né? Agora eles vão estar junto conosco, eu já conversei com o comando da Polícia Militar da capital, eles vão estar junto conosco e vão prender mesmo. Tá? Então vai servir mais de exemplo ainda para a população de que o poder público, a Prefeitura da cidade de São Paulo, a Polícia Militar, estão realmente, seriamente comprometidos com a qualidade de vida da população. Ok, doutor Laco, nós vamos só dar um pequeno intervalo agora, nós vamos voltar para continuar falando sobre essas ações, né? Não saia daí, o programa Vida Nova continua. Estamos de volta com Vida Nova. Você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão para o nosso programa? Então nos envie um e-mail pelo site tvmundomaior.com.br. E quem nos escreveu hoje foi a Andréia, do Rio de Janeiro. E ela diz assim: Dr. Marcos, tudo bem? Sou a Andréia e estou grávida de 4 meses. Já ouvi falar que fumar ou beber durante a gravidez pode afetar o bebê. Queria saber se tem algum caso comprovado de que o bebê nasceu deficiente por causa desses vícios. Olha, Andréia, infelizmente tem sim. Existem muitos casos comprovados pela ciência. Veja só, o feto, enquanto no ventre da mãe, ele recebe toda a sua alimentação através do umbigo, através do cordão umbilical. Então, todo o alimento ingerido pela mãe e também toda a toxina do álcool, toda a toxina do tabaco é também levado para o corpo do bebê. Se para o corpo da mãe, já adulto, essas toxinas são prejudiciais, para o corpo do bebê, elas causam também um mal muito maior, porque é ainda um corpo em formação, um corpo muito mais frágil. Então, Andréia, não vale a pena você arriscar. Lembre-se que você é responsável pelos seus atos que você possa acarretar ao seu filho e que o seu filho, enquanto no seu ventre, não tem como se defender. Então, vale a pena você deixar de fumar e de usar álcool, pelo menos nesse período, tá joia? Fique agora, então, com a continuação da entrevista de João Lourenço. Olá, de volta com o nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova. Estamos aqui com o Dr. Laco, lá do Comuda, que está falando aí sobre o braço executivo agora, né, no sentido de fazer as coisas acontecerem num olhar crítico, porém ativo, sobre o uso de bebidas alcoólicas. Fala um pouquinho, parece que agora vai começar então a ser efetivo essa coisa da fiscalização, não só dos motoristas, mas também dos lugares onde vende bebida. Como é que funciona isso? Essa coordenadoria, João, ela abre um leque de opções muito grande de ações que nós poderemos empreender. Nós pretendemos, inclusive, criar para o ano que vem um centro de atenção às drogas, para servir de orientação, encaminhamento de casos, capacitação de agentes diversos, um espaço de parceria, um espaço para desenvolvimento de programas de prevenção em escolas, empresas. Então, realmente, é um fato histórico a criação dessa coordenadoria de atenção às drogas. E um primeiro momento de atividade é que nós já estamos realizando uma fiscalização sistemática da venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. Menores de 18 anos, com apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, dos conselhos tutelares da cidade de São Paulo. Quem não sabe o que é o conselho tutelar,
é o antigo juizado de menores. É interessante. Né? Mas hoje com outra estrutura, com outra visão, e para atender ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que está fazendo a maioridade agora, 18 anos. Okay. Né? Então, nós já iniciamos esse processo ao redor de escolas. Certo. Então, nós pegamos uma escola, polo, e fiscalizamos todos os estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas para inibir a venda para crianças e adolescentes. Então, doutor Laco, a gente já observa já em algumas propagandas de cerveja, que ainda está na televisão, já que o nosso assunto também tem um pouco a proibição dos anúncios, né? Parece que já não vai ser votado tão já, mas é um processo que já vinha acontecendo. No entanto, a gente já observa, talvez até em função dessa ação, escrito, o uso dessa substância é para adultos, né? É indicado só para adultos. Acho que já faz parte desse processo, vamos dizer assim. Mas olha, João Lourenço, eu fico meio preocupado com esse anúncio, sabe por quê? O que um jovem de 12, 13, 14 anos quer? Ele quer ser gente grande. Certo. Né? Ele quer rapidamente sair da adolescência e entrar no mundo dos adultos. Certo. Então, a menção, este produto é dirigido a adultos, tem um efeito dúbio? É uma faca de dois gumes. Entendi. Né? Ela tanto alerta como, eventualmente, pode atrair. Entendi. Então, realmente, eu acho que nós temos que continuar batalhando pela supressão da propaganda nos meios de rádio, televisão, de bebida alcoólica. Conta um pouco para a gente do que aconteceu, que isso era para ser votado e foi adiado. Porque foi feito todo um manifesto, tem um monte de abaixo-assinados, eu mesmo participei, os alunos participaram. Conta para a gente o que aconteceu que parou de falar nisso. Alguns anos atrás, foi feita uma lei que proibia, logo depois que o cigarro foi proibido, que proibia a publicidade de bebida alcoólica no geral. No último minuto do segundo tempo, entrou um acréscimo na lei. Os efeitos desta lei se aplicam às bebidas alcoólicas com teor superior a 13%, 13 graus Gay-Lussac, 13%. O que tirou cervejas e alguns vinhos da publicidade, da proibição. Entendi. Então, nós começamos um movimento, fizemos uma coleta de assinatura que passou de 600 mil, acho que chegou perto de 800 mil assinaturas, pressionamos o governo, o presidente Lula mandou para o Congresso a lei como uma diretriz do Executivo, mas depois a pressão dos lobbies da cerveja falaram mais forte e entrou na pauta do Congresso. Entrou na pauta do Congresso, vai demorar um pouquinho. Então, doutor Laco, vamos fazer só um pequeno intervalo, a gente volta já para continuar falando sobre essa proibição dos anúncios de bebidas alcoólicas. Não saia daí. Estamos de volta aqui no nosso quadro de entrevista do programa Vida Nova. Estamos com o Dr. Laco falando sobre a proibição dos anúncios de bebidas alcoólicas. Bom, já que vai demorar um pouquinho, então, para isso entrar na pauta lá de se votar essa lei que regulamenta e que coloca todas as bebidas alcoólicas, não só as que têm 13 graus, né? Vamos dizer assim, abaixo de 13 graus não entra, né? Mas então, partindo desse pressuposto, que hoje o que mais importa é a gente se informar sobre as coisas. A desinformação mata mais do que as drogas. O Comuda também tem feito, ou fez uns livros, né, que nos ensina não só sobre a droga, como também onde buscar ajuda. Comenta um pouquinho para a gente sobre essas publicações. Então, nós editamos 2 livros, um que é um guia prático sobre drogas, destinado a harmonizar a linguagem nos cursos de capacitação. Então, nós estamos capacitando educadores,
médicos do Programa Saúde da Família, conselheiros tutelares. Ok. E esse livro serve de orientação e dá os conceitos. E fizemos um guia, Drogas, onde obter orientação e ajuda, Ok. que diz onde as pessoas devem procurar ajuda na cidade de São Paulo. Ok. Não é um guia completo, mas é uma primeira edição que pretende ser ampliada e as pessoas poderão, através desse guia, saber onde que elas podem buscar algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação. E que seja uma orientação, vamos dizer assim, séria, né? Porque se você vai nos jornais, você acha um monte de lugares e quando você liga para lá, não são clínicas, são agenciadores, né? De clínicas até suspeitas, vamos dizer assim, né? Nós estamos divulgando muito os grupos de mútua ajuda, Ok. os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos, o Al-Anon e o Nar-Anon, que são os equivalentes familiares, o Amor Exigente e entidades sérias, como você conhece, por exemplo, o Instituto Fraternal de Laborterapia, interessante. né? E alguns outros segmentos. E nós, através do centro de atenção que nós vamos criar, nós vamos ter um 0800 disponibilizado, que provavelmente vai se chamar Fale com Franco, de franqueza, de sinceridade. Interessante. Sem moralismo, propagandas que nós vamos criar para a televisão. Nós vamos copiar um programa da Inglaterra, que se chama Talk to Frank. Ah, que interessante. Por exemplo, tem uma senhora jogando dentro de uma máquina de lavar roupa, skate, ferro elétrico, e outras duas numa lavanderia comunitária, olhando meio assustado para ela, e daí diz, na Inglaterra, 1 em cada 3 pessoas usam drogas. Interessante. Dizendo que, olha, o uso de droga leva a fazer coisas estranhas, né? E aparece, fale com Franco, o Talk to Frank. Ok. Então nós vamos fazer similar aqui e através desse 0800 nós vamos possibilitar uma maior divulgação de tudo. Então, doutor Laco, existe alguma previsão, vamos dizer assim, o senhor comentou que é nesse semestre, né, no segundo semestre aqui do ano de 2008, que essas ações vão começar, né? A fiscalização já começou, né? A lei seca também já começou. E agora vem, então, essa centro de informações, né, como o senhor falou? O mais provável é que isso ocorra a partir do ano que vem, porque a coordenadoria foi criada, nós tomamos posse no dia 4 de agosto, ela foi criada em julho e nós estamos implementando essa coordenadoria, mas não temos ainda recursos orçamentários. Então vai ser colocado no orçamento. Para você ter uma ideia, nós já estamos dimensionando um orçamento para essa coordenadoria de 5 milhões de reais. Puxa, significativo, né? Não é muito dinheiro, né? Perto do que a Ambev gasta com propaganda de cerveja, Entendi. mas já é um tremendo avanço, porque até o ano passado era 0, praticamente. Então nós estamos avançando. Quer dizer, até então não havia nenhum contraponto contra a propaganda, né, vamos dizer assim, e ela ainda está lá. Então nós estamos começando a ter um pouco mais de fôlego para poder fazer a contra-propaganda, vamos dizer assim, no sentido de não incentivar, né? Tá bom, doutor Laco, eu agradeço aí a sua presença mais uma vez aqui conosco, né, que não é a primeira vez, e nós vamos terminando o nosso programa, vocês fiquem aí com o Dr. Marcos, que vai continuar o programa Vida Nova, não saia daí. A Lei 9.294, de 1996, ela veda em determinados horários da TV, do rádio e em algumas outras formas de mídia a veiculação de anúncios de bebidas alcoólicas. Normalmente esses horários foram escolhidos para que as crianças não tivessem acesso a esses anúncios, porque pensa-se que para elas, logicamente, que esses anúncios seriam mais prejudiciais. Ocorre, no entanto, que há um contrassenso nessa legislação. Enquanto, por exemplo, para a proibição de dirigir com o uso de bebida alcoólica, a nova legislação que está aí na mídia, ela coloca essa proibição observando que a bebida alcoólica é considerada toda aquela bebida que tem um teor alcoólico acima de 0,5 grau Gay-Lussac,
A legislação que proíbe o anúncio de bebida alcoólica, ela considera como sendo bebida alcoólica simplesmente as bebidas que tenham acima de 13 graus Lussac. E isso acaba sendo uma hipocrisia, porque no mesmo momento em que ela proíbe a publicidade da bebida alcoólica, ela autoriza, por exemplo, a publicidade de cervejas e de coolers, que são bebidas alcoólicas, mas não para esta lei que proíbe os anúncios, porque elas têm menos de 13 graus Lussac de teor alcoólico. Então, o que precisa no Brasil, no meu modo de ver, é acabar com essa hipocrisia. Se é bebida alcoólica, se faz mal à infância, nós temos que estar prontos para proibir, porque essa veiculação para os menores realmente é prejudicial. Agora, logicamente, cada pessoa é responsável pelo que faz. Nós vamos lutando, nós tivemos aí legislações de iniciativa popular para mudar esta realidade dessa lei, mas ainda não foi possível. Mas com a luta, logo nós mudaremos esta realidade. Mais um Vida Nova, então, chegou ao fim. Mas na semana que vem, nós estamos de volta com um programa inédito e contamos com você. Até lá!